muito obrigada pela presença de vocês. O objetivo é compartilhar um pouquinho da minha experiência atuando em cuidados paliativos. Como eu escrevi na postagem, eu atuo em cuidados paliativos desde 2012. Boa noite, Geraldo. E a ideia é compartilhar um pouquinho da minha vivência com vocês. Espero que vocês gostem. Eu fiz um roteirinho, então se eu olhar para o lado é porque eu estou seguindo o roteirinho para não perder nenhuma informação que eu acredito que seja importante, que vocês saibam em relação a cuidados paliativos. Eu vou iniciar minha fala falando sobre o termo paliativo, que quando a gente começa a abordar o paciente familiar, né, sobre cuidados paliativos, às vezes eu pergunto o que eles entendem que é cuidados paliativos. E alguns até respondem dizendo que cuidados paliativos eu penso que é um remendo, um quebra-galho, né, um jeitinho. E, na verdade, cuidados paliativos, ele vem da palavra pallium, que é uma palavra do latim, que significa manto ou capa, que os guerrilheiros usavam na época da cruzada para se proteger do frio e das tempestades. Então, a ideia do pallium é proteger. A situação, a tempestade, o frio, ela é inevitável, assim como as doenças graves. Quando já tem um diagnóstico de uma doença grave, a gente não consegue mais evitar essa situação, mas é dar um suporte, acompanhar o paciente nessa jornada e a sua família também, né? Então, eu acho importante a gente entender um pouquinho da questão do conceito. Quando a gente fala em cuidados paliativos, principalmente sendo assistente social, a gente não pode deixar de falar da Cecily Saunders, que é uma das pioneiras em cuidados paliativos, ela é da Inglaterra. A Cecily Saunders, ela começou a graduação em serviço social, aí na Segunda Guerra Mundial, ela foi estudar enfermagem, porque ela queria ajudar as pessoas, e depois que acabou a Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, ela retomou os estudos em serviço social, ela se formou assistente social, e ela foi atuar na área da saúde em hospital. Quando ela se deparou com os pacientes, que as pessoas falam que é estágio terminal, ela se incomodou muito com a forma como eles eram tratados. Então, eles ficavam em quartos isolados e esperando a morte chegar. E o discurso dos médicos era sempre de que não havia mais nada a ser feito. E aí a Cecily, enquanto assistente social, ela passava a visita nesses pacientes, ela conversava, sempre com uma escuta, às vezes até uma oração ela utilizava, e ela percebia que o paciente se sentia melhor. Só que, como enfermeira, ela sabia que não era só disso que o paciente precisava, ele precisava de medicação para controle da dor, ele precisava de muito mais do que apenas uma escuta, né, e uma questão de espiritualidade. Foi então que, com mais de 30 anos, a Cecily Saunders foi estudar medicina, porque ela sacou que, para cuidar do paciente, ela precisava de alguém que prescrevesse a medicação. E aí, dessa forma, para ela conseguir ter acesso à prescrição, ela foi estudar medicina, se formou médica e ela fundou um dos primeiros hospices para atender pacientes com doenças graves. Então, ela é uma referência para os nossos assistentes sociais, um orgulho, né? Quando a gente fala em cuidados paliativos, por isso eu acho sempre importante abordar essa questão da história do cuidados paliativos. Em relação ao conceito da Organização Mundial de Saúde de 2002, quando a gente fala em cuidados paliativos, eu não vou ler o conceito inteiro, eu só vou me ater ao principal. Então, cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, visando a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida, oferecendo tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. A gente considera a dor total, então o paciente ele não tem só a dor física, né? Se a gente for analisar a nossa vida, a gente vive como se a gente fosse imortal. A gente não prolonga algumas pendências, evita conversas difíceis, não resolve questões de conflitos familiares e vai empurrando com a barriga, como se a gente fosse imortal. Quando a gente tem o diagnóstico de uma doença grave, essas pendências se tornam questões urgentes e a gente tem que resolver para diminuir a nossa dor total. Quando eu falo em dor total, eu falo na dor física, na dor social, na dor emocional e na dor espiritual. Por isso que no cuidados paliativos a gente atua com equipe interdisciplinar.
Em relação à prática do assistente social, qual que é o foco do assistente social atuando em cuidados paliativos? Eu utilizo muito a bibliografia da Letícia Andrade, que fala que o foco do assistente social em relação ao paciente tem que ser na qualidade de vida e na morte digna. Em relação à família, é auxílio na manutenção do equilíbrio familiar possível, né? Porque a gente tem que reconhecer nossos limites também. Em relação à minha prática profissional, eu atuo no ambulatório. Muito do que eu utilizo no ambulatório, o assistente social que atua no pronto-socorro, ou o assistente social que atua no hospice, ou numa unidade de internação, também pode utilizar. A minha prática consiste no acolhimento, então quando o médico especialista ele fecha o diagnóstico como cuidados paliativos, esse paciente ele é encaminhado para mim, eu que faço a primeira abordagem, até para entender qual que é a percepção da família em relação a cuidados paliativos, em relação aos conceitos que eu comentei no início da live, e aí eu tento acolher essa família e verificar o que é prioridade para ela. Às vezes a gente encontra resistência de aderir a cuidados paliativos, porque a família já tem tanta consulta, já está tão desgastado, o paciente está fragilizado, e aí o assistente social, nesse sentido, ele tenta organizar o tratamento, o acompanhamento, a primeira abordagem. Então é esse meu papel inicial no acolhimento, é escutativa. Depois que eu faço o acolhimento e faço o direcionamento para acompanhamento da equipe interdisciplinar, eu realizo um atendimento no mesmo dia que o paciente vai passar com o médico. E nessa primeira abordagem, eu realizo o estudo social através da entrevista semi-estruturada. Pessoal, até aqui tudo bem? Eu tô falando, mas eu não tô conseguindo acompanhar tudo. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando que depois eu dou uma retomada, tá? Então, por enquanto eu falei um pouquinho do conceito e agora eu já tô entrando na questão prática, tá? Da minha rotina no ambulatório de cuidados paliativos. A entrevista semi-estruturada, ela consiste na identificação, então eu tenho que verificar onde o paciente reside, até pensando em recursos, verificar a CRAS de referência, então a questão do endereço, da localização onde ele reside é muito importante. A questão do estado civil é essencial, por quê? A gente sempre tem que pensar no momento atual e quando esse paciente não estiver mais presente. Então, vamos supor que esse paciente ele é amaziado, ele não tenha a união regularizada. Se ele me traz essa informação de que ele é amaziado, primeiro, eu enquanto assistente social sempre oriento regularizar a união. Mas nem sempre ele vai seguir meu conselho, né? Ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas é importante eu deixar isso documentado no prontuário. Por quê? Porque quando o paciente falece e ele for atrás da pensão por morte, ele precisa apresentar provas em relação à sua união e de um período de no mínimo 2 anos para ter acesso à pensão por morte. E aí a gente pensa, provas é fácil, né? Às vezes tem foto, tem testemunha, correspondência, mas nem sempre é assim tão fácil. Então, eu tive alguns pacientes que o viúvo dependeu da minha declaração para comprovar junto ao INSS que ele tinha uma união estável. Então, eu sempre registro no prontuário se o paciente, qual o estado civil, se ele é amaziado, há quanto tempo e quem que me passou essa informação, se foi o próprio paciente ou familiar. Quando esse paciente falece, eu emito uma declaração de que o próprio paciente sinalizou de que ele era amaziado há X tempo. E se o familiar acompanha durante o tratamento, eu também menciono, porque isso é mais uma prova. Até se o familiar quiser pedir cópia de prontuário, ele consegue comprovar que ele tinha uma relação, uma união estável com esse paciente e ter acesso à pensão por morte no INSS. Tá? Então, em relação à identificação, localização, estado civil, a questão da religião é muito importante. A gente não aborda muito a questão da religião, principalmente eu enquanto assistente social, mas é importante que eu saiba, por exemplo, se meu paciente não é ateu. Porque às vezes imagina meu paciente é ateu e aí no final do atendimento eu falo, tchau, vai com Deus. O paciente, para criar conexão e vínculo comigo, vai ser mais difícil.
Então, a questão da religião é muito importante a gente conhecer, para ser até mais assertivo na abordagem e conhecer um pouquinho do que essa religião acredita, como que é o processo de quando a pessoa morre, qual que é o ritual que a pessoa faz, tem velório, como que é, né? Então, é muito importante essa questão da gente conhecer as religiões e como que é esse processo quando a pessoa falece, qual que é o ritual que eles utilizam. Depois da identificação, aí a gente vai para os aspectos socioeconômicos. Se o paciente tem renda, se ele recebe algum benefício do INSS, se ele é o principal mantenedor daquela família. E quando ele não tiver mais, quem que vai manter financeiramente essa família? Se ele não contribui para o INSS, como que essa família vai ficar amparada? Tudo isso eu tenho que identificar no meu não necessariamente no primeiro atendimento, mas no meu atendimento enquanto assistente social, eu tenho que identificar de uma forma sutil essas informações para que eu consiga planejar o meu acompanhamento. Então, de uma forma muito delicada, humanizada, eu tentar conhecer esse paciente, trazer informações para que eu consiga alinhar o meu acompanhamento, tá? Questão de acessibilidade, onde ele mora, se ele passar mal, consegue chamar uma ambulância para socorrê-lo rápido? Ah, não, ele mora numa escadaria, né, sem acesso. Então, conversar com essa família, não tem um outro familiar com uma casa mais acessível que ele possa ficar? Hoje tem aqueles apartamentos sem elevador, que para pacientes com uma doença grave é super complicado, porque na hora de uma emergência, para eles saírem de casa, é muito difícil, né, muito custoso. Em relação ao aspecto socioeconômico, de forma resumida, é isso. Seguro de vida é importante saber também, mas num atendimento às vezes fica delicado perguntar. Outra questão que é importante saber é em relação à moradia, se ela é financiada, se ela é cedida. Por quê? Se ela for financiada, a gente paga aquele seguro de habitação obrigatório. E se a pessoa tem uma doença grave, que ela é considerada inválida, ou se ela vem a falecer, o viúvo ele consegue dar entrada nesse requerimento para conseguir esse seguro habitacional que está parte do financiamento do imóvel. Então, isso é outra coisa que é importante perguntar no estudo social, na avaliação social, se o imóvel é financiado, tá? Alguém perguntou alguma coisa aqui. Assistente social na saúde tem usuários ou pacientes? Nós chamamos de pacientes. Na assistência, geralmente falam usuários, mas isso varia. Não tem certo e errado até onde eu sei. Inclusive, na assistência, eu já vi muita gente chamar de assistidos pela a interpretação que as pessoas têm em relação ao usuário, tá? Mas na saúde, geralmente, a gente chama paciente. Depois do aspecto socioeconômico, aí a gente vai para a composição familiar. Então, para identificar com quem que esse paciente mora, com quem que ele pode contar numa situação de necessidade de cuidados, acompanhamento ao tratamento. Se nessa composição familiar a gente tem outras pessoas que dependem deles, então eu atendo pacientes em cuidados paliativos que são cuidadores do marido ou às vezes dos pais com Alzheimer. Então, essas questões de quem é a família desse paciente, a família real, né? Que nós, assistentes sociais, bem sabemos que não existe família perfeita. Existe a família real e não a ideal. E nem sempre esse paciente com câncer é uma pessoa, ou esse paciente com uma doença grave, é uma pessoa querida, amada por todas. Às vezes, ele foi uma péssima pessoa durante a vida dele inteira e ele não tem vínculo familiar, e os vínculos são rompidos. E aí a gente chegar para essa família e dizer, olha, agora vocês são obrigados a cuidar dele. É muito delicado, é muito complicado. Então, entender essas relações familiares, a composição familiar, é muito importante, tanto para o assistente social quanto para a equipe que vai cuidar desse paciente, tá? Deixa eu só passar aqui minha folhinha. E aí, depois que eu faço essa avaliação social, essa entrevista semi-estruturada, eu faço o planejamento do meu acompanhamento. Às vezes eu não consigo todas as informações em um atendimento. E aí eu peço retorno para depois planejar, ou então eu só planejo o que é prioridade e depois eu alinho o restante.
Eu trabalho numa equipe que entende o papel do assistente social. Estou há muitos anos trabalhando na mesma instituição e é uma conquista de todos os colegas que já passaram e eu que estou em relação à atuação do assistente social. Então, eu trabalho numa equipe que sabe o papel do assistente social. Se em algum momento, por exemplo, o paciente passou comigo, eu não identifiquei nenhuma demanda, eu não peço retorno, eu dou alta para ele. Eu sei que se ele tiver alguma demanda social ao longo do tratamento, do acompanhamento, a equipe vai me notificar e eu vou retomar a abordagem. Lembrando que o paliativo não é somente pacientes terminais. Todo paciente que tem uma doença grave que ameaça a vida, ele se enquadra no critério de cuidados paliativos. E a ideia é sempre abordar ele nesse momento. Fechou um diagnóstico de doença grave, com impossibilidade de cura, ele já ser acolhido pela equipe de cuidados paliativos e a gente tem um tempo maior para cuidar desse paciente, dessa família, tá? Quem trabalha em pronto-socorro e internação, às vezes não tem esse time, e eu acho que é aí que tá a diferença do assistente social do ambulatório para o assistente social do PS, o assistente social da internação. No ambulatório, a gente geralmente tem mais tempo porque esse paciente ele chega logo que fechou um diagnóstico. E não é porque o paciente fechou o diagnóstico com uma doença grave, que não há possibilidade de cura, que ele não vai fazer tratamento. Existe a quimioterapia paliativa, por exemplo, a radioterapia paliativa. E eu tô focando muito em doença oncológica porque o paliativo, na sua essência, na sua história, ele surgiu cuidando de pacientes com doenças oncológicas. A Organização Mundial de Saúde, ela ampliou para outras doenças. Então, eu atendo pacientes também com esclerose lateral amiotrófica, pacientes com demência avançada, que para o serviço social, eu acho que até vale abordar uma live, fazer uma live só sobre esse tema, em relação ao estresse do cuidador de pacientes com demência avançada. A abordagem é um pouquinho diferente de quando o paciente é oncológico. Porque o paciente oncológico, quando ele piora, ele declina de uma vez, né? Quando ele evolui para a fase final de vida. Agora, o paciente demenciado, ele vem em altos e baixos e o desgaste para a família, eu entendo que é maior, até em relação a conflitos familiares, só um filho cuida, os outros muitas vezes são ausentes, então a abordagem do serviço social é um pouquinho diferenciada em relação a pacientes com doença oncológica. Tô vendo que vocês estão mandando perguntas, né? Deixa eu ver se eu consigo ver algumas aqui para estar falando para vocês. E quando esse paciente é abandonado pela família? A Patrícia. Beijo, Paty. Patrícia trabalha comigo. A gente sempre aborda a família para entender por que ele abandonou, por que eles abandonaram. Geralmente é por conta de vínculos rompidos. E aí a gente tenta restabelecer esses vínculos. Quando não há essa possibilidade, a gente tenta localizar vínculos fora do contexto familiar. Às vezes ele tem um amigo que ele pode contar. Às vezes tem a igreja. A igreja assume muito o papel da família em muitos momentos. E quando a gente não localiza uma rede de suporte, eu já tive paciente que os vizinhos cuidavam dele, ele não tinha familiares de primeiro grau, e aí os vizinhos que assumiam esses cuidados. Quando não tem nem família, ou a família se omite, não tem a sociedade, aí a gente aciona o Estado. Então, alguém tem que se responsabilizar por esse paciente dependente. E aí a gente vai acionar a rede, né? Geralmente a gente aciona o CREAS, se necessário o Ministério Público, para prover os cuidados para esse paciente, tá? Bom, eu vou continuar, gente, depois eu retomo as questões, tá bom? Deixa eu ver só quanto tempo já passou. Deixa eu ver aqui, peraí. Só para não perder, 22 minutos. Depois que eu faço o planejamento do acompanhamento, esse paciente, ele continua, né, em segmento comigo ou não, depende da demanda. E aí, quando acontece o falecimento, existe o atendimento pós-óbito. Por que é importante o atendimento pós-óbito? Esse momento de acompanhamento com a equipe, ele é muito intenso, né? Para a família, para o paciente, e a família cria muito vínculo com a equipe. Então, depois que esse paciente ele falece, para a família é importante fechar esse ciclo. É como se, assim, missão cumprida, sabe? Então, é importante que a equipe, depois que o paciente ele falece, ela fazer uma abordagem.
Pode ser o assistente social a fazer essa abordagem, pode ser o psicólogo, pode ser o médico, não existe uma regra. O ideal é que seja a pessoa com o melhor vínculo com a família, para que ela se sinta até assim, olha, assim, eles reconheceram de fato, né, todo o processo que a gente viveu, o quanto delicado era. Então, esse atendimento pós-óbito é importante. O que compete ao assistente social no pós-óbito? Orientar a pensão por morte, lembra a questão da declaração que eu falei? Verificar se eles precisam de uma declaração que comprove, né, no INSS a união estável. Verificar seguro de vida. Pelo CRM, o médico não é obrigado a preencher seguro de vida, pelo contrário, até tem uma resolução falando que o médico assistente não pode preencher. Então, auxiliar a família nesse processo junto à seguradora para ela consiga o seguro de vida. Questões burocráticas. E luto, se a gente identifica um luto que não está dentro do esperado, encaminhar para um suporte psicológico. Tem uma questão também em relação a questões burocráticas, que é em relação à guarda. Eu já atendi casos de que a paciente ela tinha 2 filhos pequenos e o pai era falecido e ela não queria que os filhos ficassem com a avó. E para ela era muito importante resolver essa pendência, trazia sofrimento social, sofrimento emocional. Então, essa pendência em vida, a gente tinha que resolver, solucionar, direcionar o mais rápido possível para a gente diminuir sofrimento e para que a gente garantisse os direitos dessas crianças. Quando a mãe não estivesse mais presente, ela ficasse com um suporte adequado. Deixa eu só verificar se eu não tô esquecendo nada. Deixa eu só ver aqui. Tudo bem? Eu tô com um assistente aqui, é meu marido, ele tá me ajudando, tá, gente? Então ele tá lendo aí o que vocês estão mandando. Ai. Em relação, então, outra questão importante, sobre aspecto de saúde. O médico assistente nem sempre explica para o paciente que ele tem uma doença grave. Aí ele encaminha o paciente para a equipe de cuidados paliativos e o paciente ele chega para acompanhar com a gente e ele não tem noção da gravidade da doença, né? E aí o assistente social, identificando, motiva o paciente a compreender, questionar em relação à sua doença, que é um direito dele. O médico de cuidados paliativos, ele pode explicar, mas é importante que o paciente ele tenha ciência da doença até que ele consiga refletir e pensar nessas pendências, nessas questões que ele quer resolver antes de partir, tá? Eu vou falar um pouquinho dos desafios que eu, né, enquanto assistente social, percebo na minha prática. Conspiração do silêncio, que é quando a família decide que o paciente não vai saber do diagnóstico, ele não vai aguentar, ele sempre foi deprimido, eu vou omitir essa informação. O assistente social não deve ser conivente com essa situação, porque é um direito do paciente saber o seu diagnóstico, exatamente por essas questões de pendências que eu comentei com vocês, né? Às vezes ele quer se desculpar com alguém, ele quer dizer que ama alguém, então é importante que a gente explique para a família a importância dele saber o diagnóstico e o quanto ele pode se sentir traído por a família omitir uma informação tão importante. E a gente, quando tem uma doença, o nosso corpo, ele nos dá sinais, né? A gente sente dor, a gente sabe que alguma coisa está errada. Então, o paciente não é bobo, ele sabe o que está acontecendo. Outro desafio, ditadura da verdade, que é quando a família faz o contrário. Ela não esconde do paciente, mas ela fica falando toda hora, martelando, sabe? Você tem câncer, sua doença é grave, você vai morrer, você sabe. E isso é tão prejudicial quanto a conspiração do silêncio. Às vezes ela não fala nem por mal, às vezes ela acha que a pessoa está negando. Mas essa ditadura da verdade, ela traz um prejuízo muito grande. Às vezes no atendimento ela faz isso, e aí a gente tem que pontuar, né? O senhor já sabe, né? Então não precisa ficar repetindo. Se ele tiver alguma dúvida, ele vai perguntar para você ou para a equipe de saúde. É sempre importante a gente dar uma sinalizada de que esse não é um caminho legal a seguir. Outro muito importante, outro desafio, é sobre o filho de Londres. Vocês já ouviram falar nesse termo, filho de Londres? Falam para mim se vocês já ouviram falar.
O Filho de Londres, com certeza vocês já atenderam, mas às vezes vocês nem sabem que a gente utiliza esse termo de Filho de Londres. Não. Então vamos lá. Nunca ouvi. O que é o Filho de Londres? Tenho certeza que quem é da saúde, ou mesmo de outra área, já atendeu. Você atende o paciente, você atende o familiar, tá tudo alinhado, tá tudo redondo, passa em consulta, a equipe toda acompanha aquela situação. E aí aparece o Filho de Londres, que ele vai fazer acontecer, ele vai resolver tudo porque ninguém tá resolvendo nada. E aí ele gera um tumulto com a equipe, com o paciente, com o familiar que tá todo dia lá com o paciente, que sabe de tudo que a família, de tudo que a equipe tá propondo, qual que é o acompanhamento. Esse Filho de Londres toca o terror na equipe, no paciente e no familiar. Quem nunca atendeu uma situação assim? Tenho certeza que vocês já atenderam um Filho de Londres, só não sabia que tinha esse termo. Mas é muito comum, né? E como lidar com esse Filho de Londres, né? Geralmente a equipe chama ele para um atendimento. Eu gosto de atender compartilhado com outro profissional, então com um médico, até para explicar a questão do segmento, até pela questão cultural da figura do médico mesmo, né? E aí, junto num atendimento interdisciplinar, a gente aborda sobre todos os procedimentos que são feitos, que o familiar estava ciente, que o paciente estava ciente a todo momento, porque às vezes é interpretado de como se a gente não estivesse fazendo nada, né? Tem uma fala da Cicely Saunders que é muito bonita, porque culturalmente, quando o paciente tem uma doença grave, os médicos falam, não há mais nada a se fazer. E aí a Cicely Saunders muito sabiamente fala, ainda há muito a se fazer. Então, mesmo uma doença grave, não quer dizer que o cuidados paliativos não vai fazer mais nada. Agora é só esperar morrer. Pelo contrário, agora é hora da gente visar a qualidade de vida, verificar as pendências. Então, quando tem uma situação dessa de Filho de Londres, a gente sempre chama para um atendimento para esclarecer essas questões. Outro desafio, a morte como tabu. Acho que por conta até da pandemia a gente vê isso, né? A gente tem uma pandemia acontecendo, pessoas morrendo, mas as pessoas ignoram a morte, né? Não falam sobre morte, as pessoas não pensam sobre a sua morte, como que a gente quer que seja esse processo, o ritual, quando eu morrer, que roupa que eu quero doar órgãos, não quero. Pouco se fala sobre morte na nossa cultura. Isso é muito característico nosso. Outras culturas até abordam mais, mas a nossa não. E às vezes, atuando como assistente social e cuidados paliativos, o paciente nos escolhe para falar sobre a morte dele. Nós não somos psicólogos, nós não somos médicos, mas às vezes nós somos escolhidos por algum motivo. O paciente se identifica, cria vínculo. E aí é importante que a gente esteja preparado para lidar com uma situação dessa e verificar qual a melhor forma de conduzir quando o paciente ele quer falar da sua morte. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas não fala sobre isso agora, imagina, para que tocar nesse assunto? Às vezes é o único momento que aquele paciente tinha para falar sobre o seu processo de finitude. E às vezes ele vai trazer informações muito importantes nessa fala, nesse momento, que pode ser único. Então, eu, enquanto assistente social, eu tenho que estar preparada a lidar com esse tipo de situação, esse tipo de demanda, e conduzir da melhor forma possível. Lógico que eu vou pedir um suporte da psicóloga, do médico, da equipe como um todo, mas eu preciso acolher o paciente quando ele me escolhe para falar sobre o seu processo de finitude. Comigo aconteceu algumas vezes, né? E eu consegui conduzir, mas isso requer muito estudo, né? Muita dedicação e muito cuidado de que forma que a gente vai conduzir essas situações, né? E o último desafio, deve ter mais, mas que eu coloquei como os principais é a ausência de políticas públicas efetivas. Então, a gente tem muito a evoluir. Quando a gente pensa em cuidados paliativos, ele é predominante na rede pública, por incrível que pareça, né? Apesar que a gente tem o hábito de, às vezes, falar mal do SUS, mas o SUS é um atendimento excelente, em cuidados paliativos é referência. Eu atuo na rede privada, eu não atuo no SUS, na rede privada tem pouco cuidados paliativos, não tem muito.
Mas mesmo na rede privada a gente utiliza muito as políticas públicas e muitas vezes elas não são efetivas, às vezes a gente não consegue dar um direcionamento. Pessoal, eu esqueci de falar uma coisa que é importante, que agora é só para eu finalizar e começar a responder os questionamentos que vocês estão me mandando. Em relação ao óbito domiciliar, tem uma corrente muito forte que acaba pressionando a família a aceitar o óbito domiciliar. E qual é o nosso papel, né? E por que eu falo corrente, né? Antigamente, as pessoas elas morriam em casa, eram até veladas em casa, na mesa da cozinha. Vocês já devem ter escutado essa história ou vivenciado, enfim. Tem retomado essa questão do óbito domiciliar, porque o hospital ele é para tratar o paciente, ele não quando o paciente não tem mais indicação de proposta terapêutica, ele não é o local mais indicado, seria o hospice, talvez, enfim. Cada caso é um caso. E aí aborda a família sobre a questão do óbito domiciliar. Só que para algumas famílias, por questões culturais, por crenças, para elas a questão do óbito domiciliar é muito complicada. Tem gente que tem medo do espírito depois vir assombrar. Às vezes tem criança em casa e eles não querem que a criança veja o familiar morrendo. Então a questão do óbito domiciliar ela tem que ser muito conversada com a família. O médico tem que dizer como que vai ser esse processo, né? Se acontecer o óbito domiciliar, qual o procedimento que a família tem que tomar, se vai dar atestado de óbito ou não vai, se vai ter que acionar a delegacia, SVO. A família ela tem que estar preparada do que pode acontecer. E se a família não está preparada e a equipe começar a pressioná-la nesse sentido, principalmente a equipe hospitalar, cabe ao assistente social enfatizar o desejo da família, registrar em prontuário e fazer que isso não se torne uma violência a mais, né? Porque já é um processo tão delicado. Como que a gente vai obrigar uma família a aceitar um óbito domiciliar? Isso para quem não está preparado para o óbito domiciliar, porque tem famílias que preferem o óbito domiciliar e pacientes também. Tem famílias que eles entendem como um processo natural, que eles querem o familiar perto deles, com as coisinhas dele, na caminha dele, e para eles tudo bem, e o paciente estando confortável, tudo bem de acontecer o óbito domiciliar. Mas isso é uma questão para a gente ficar atento também, tá bom? Agora eu vou começar, eu acho que em relação à minha prática, o principal que eu queria passar para vocês é isso. Agora eu vou começar a ver um pouquinho as mensagens de vocês, tá bom? Maiara, todo paciente que tem alguma doença oncológica pode ser enquadrado aos cuidados paliativos? Não, somente quando a doença oncológica não há mais possibilidade de cura, principalmente aqueles pacientes com doença metastática. Então ele tem, vamos supor, um câncer de mama com metástase óssea. Aí esse paciente oncológico ele se enquadra em cuidados paliativos. Cuidados paliativos, que nem nesse exemplo que eu dei, o câncer de mama com metástase óssea, ele vindo, assim que fecha o diagnóstico para o ambulatório de cuidados paliativos, ele tem uma sobrevida, em média, de 5 anos. Thaís, tem estudos científicos sobre isso? Faço a mínima ideia, tô falando da minha experiência. Conforme eu atuo há muito tempo com cuidados paliativos, eu comecei a aprender qual o prognóstico aproximado de algumas doenças. Por que é importante? Quando eu não sei, eu pergunto para o médico. Porque eu sei o time que eu tenho para resolver pendências sociais. Se é uma doença oncológica, por exemplo, um câncer de pâncreas, a evolução tende a ser mais rápida. E aí eu sempre me alinho com o médico. Doutor, qual o prognóstico? Por quê? Eu sei quanto tempo eu tenho para correr atrás de resolver pendências e trabalhar com essa família. Tá? É diferente de outras doenças, por exemplo, um câncer de próstata com metástase óssea. Tem uma sobrevida longa e a gente tem anos para cuidar desse paciente, tá bom? Mas não é regra. É que com a prática a gente vai pegando essas questões. Deixa eu verificar a próxima. Eu tô olhando aqui no outro celular, tá, gente? A Gisele colocou nesse exemplo, você aciona a vara da infância. Eu não sei qual da questão da mãe. Nessa questão da guarda, o que eu fiz? Eu entrei em contato com o assistente social do fórum, com o conselho tutelar na ocasião e, se eu não me engano, o cartório para questão de procuração, porque a paciente estava bem debilitada. Foi todo um trabalho em rede e essa paciente muito querida
ela já não está mais aqui. Ela tinha várias pendências sociais e por isso me marcou muito, porque foi um trabalho belíssimo em rede. Ela tinha um filho adolescente que estava na fundação por conta de tráfico e ela, pela condição física, não conseguia visitá-lo. E aí eu entrei em contato com o assistente social da fundação e com a psicóloga, e junto com a equipe a gente tentou agilizar esse encontro para que a mãe pudesse se despedir do filho e falar aquelas questões de mãe, sabe? Para seguir o caminho correto, que para ela fazia total sentido e ela não iria morrer enquanto não resolvesse essa pendência. Resumindo a história, a juíza não autorizou esse adolescente ir visitar a mãe em fase final de vida, mas a gente mobilizou a equipe de cuidados paliativos, fazendo relatório, ligando lá para o pessoal da fundação. A fundação comprou a causa, a assistente social, a psicóloga, a diretora da fundação e os policiais trouxeram o adolescente sem autorização da juíza. Foi muito bacana, a mãe conseguiu se despedir e depois de uma semana ela descansou. E aí o filho ainda conseguiu ir no velório, então foi muito importante. Essa paciente marcou bastante a gente. Tem que olhar aí que saiu aqui. Peraí que eu vou tentar puxar as outras perguntas, tá, gente? Desculpa a minha falta de habilidade com live. Pra mim é novo. Eu sou acostumada a fazer palestras sobre cuidados paliativos que duram 2 horas. Então, pra mim, live é muito difícil, tá? Eu vou voltar um pouquinho. É muito no começo? Tem, né? Perguntou se vai ter a live salva alguém. Em relação à live salva, juro que eu vou tentar salvar, mas eu tenho dificuldade um pouquinho com o Instagram ainda. Da última vez eu não consegui salvar, então eu não prometo, tá bom? Eu vou tentar salvar. Gileuza, atuo na saúde, geralmente adotamos o termo paciente. Em relação à discussão do paciente usuário. Legal, muito bom. Quando você fez a pressão, articulação, estonia. Desculpa, gente, é que eu tô retomando as frases de vocês. A Alessandra falou que na atenção domiciliar muitas vezes chega para a equipe tardiamente. Pra gente também, às vezes chega tardiamente e é muito triste porque a gente não consegue fazer mais pelo paciente que a gente sabe que poderia fazer. Então, o que a gente tem feito, Alessandra? A gente faz reunião com os possíveis encaminhadores. Eu e a coordenação médica, a gente aborda os possíveis médicos especialistas para encaminhar. Então, neurologista, oncologista, hematologista, e aí a gente melhora o encaminhamento precoce. Obrigada quem tá elogiando, muito obrigada. Para mim, eu gosto muito dessa área, eu gosto muito do que eu faço. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês sobre isso. Muito normal essa questão do médico no âmbito da saúde. Deve ser em relação a não falar, né, do diagnóstico. Eu acredito que seja até uma dificuldade pessoal mesmo, porque os médicos, eles estudam para curar, para salvar vidas. E falar que ele, em relação à cura, está limitado, para ele é como se ele tivesse falhado. Então, por isso que para o médico é tão difícil. Deixa eu voltar um pouquinho. Aí, a Bel já atendeu vários filhos de Londres. O Geraldo, Thaís, porque Londres não seria filho de outro lugar? Sim, mas é um termo que a gente utiliza, a gente meio que rotula, né? É um termo que a gente utiliza dos filhos de Londres. Doutora Ana Cláudia Arantes aborda essa questão de forma emocionante. Já assisti palestras da doutora Ana Cláudia Arantes presencialmente, né? Outra indicação que eu acho muito importante em relação à nossa área, vai ficar talvez espelhado para vocês. É a Letícia Andrade. Ela tem alguns livros sobre cuidados paliativos e serviço social. Quando eu comecei a atuar em 2012, a gente tinha pouquíssima bibliografia em relação a cuidados paliativos. Eu buscava e não tinha livro. Esse livro é mais recente, é de 2015. Em 2012 não tinha livros, tinha pouquíssimo material. E aí a minha questão teórica eu fui buscar no HC. Então, a Letícia Andrade, ela é uma assistente social do HC. Eu participei da primeira jornada, segunda e terceira jornada em cuidados paliativos. E o meu embasamento
teórico é todo em relação à atuação dos assistentes sociais do Hospital das Clínicas de São Paulo, tá? Quem quiser adicionar a Letícia Andrade, eu tenho ela no Facebook e perguntar sobre o livro, vai lá, manda mensagem, que geralmente ela manda pelo correio. E a doutora Ana Cláudia Arantes tem um livro bem lembrado, Taê B.S. Cavalcante, desculpa, eu não sei o seu nome. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Quem se interessa pelo tema e quer entender melhor sobre cuidados paliativos, esse livro é excelente, que a doutora Ana Cláudia, ela é referência no nosso país, né, em cuidados paliativos, e ela explica essa questão da visão médica, né, em relação a cuidados paliativos. Como agir no caso de óbito de um paciente que está sendo atendido pelo programa TFD? Selminha, eu não tenho experiência com o tratamento fora do domicílio, por atuar na rede privada. Então, na rede privada, a gente segue as normas da ANS. E na ANS, eles estipulam a região, a distância, né, de onde ele reside, onde ele vai ser atendido. Eu atendi pouquíssimos casos, eu não vou saber precisar, mas quando o paciente também que eu atendo, ele precisa ir para outro estado, depois que falece, a família tem que fazer o translado, eu sempre entro em contato com a funerária da região e pergunto qual é o melhor trâmite. Geralmente a orientação que eles dão é que precisa ter um local já, um jazido, né, onde o paciente vai ser direcionado, mas eu sempre busco informações atualizadas, porque as regras, às vezes, até em relação à passagem aérea, quando precisa, podem ser alteradas. Em relação a translado, quando é do tratamento fora do domicílio, eu vou ficar devendo. Mas depois eu já te prometi que eu vou dar uma pesquisada sobre o tratamento fora do domicílio e aí eu retomo esse assunto. A capelania hospitalar, ela atua neste processo de tratamento paliativo. Sim, a capelania tem um papel importante, existe ator espiritual. Até aquele conflito, né? Será que... O que eu fiz para merecer? Aquela revolta em relação a Deus, muitos pacientes se revoltam, mesmo que são muito religiosos. A Fernanda perguntou se eu já fiz algum curso nessa área. Sim, já fiz curso de cuidados paliativos e eu participei de muitos congressos em relação a essa área e, como eu comentei, né, a minha bagagem em relação aos assistentes sociais do Hospital das Clínicas. Tem gente me dando dica. Gosta assim, Felipe? Para salvar a live, Thaís, tem que terminar a live antes de esgotar o tempo total. Então, a hora que começar aqui a contagem regressiva, aí eu já me despeço de vocês. A Selma, minha sugestão é fazer um vídeo no YouTube sobre cuidados paliativos. Tenho certeza que todos aqui irão curtir. Legal, Selma, vou pensar. Essa questão para mim de vídeo, de Instagram, é muito ainda novo, ainda tô me adaptando. Patrícia, querida, obrigada. Deixa eu ver. Fernanda, gostaria muito de aprender sobre cuidados paliativos. Me identifico. Cheguei tarde na live, mas está maravilhosa. Obrigada, Fernanda. Peraí que eu vou ver uma pergunta. Agradece, ela. Tá seguindo aí agora. Camila mandou uma mensagem que já me tem no LinkedIn. Pessoal, quem não me tem no LinkedIn, adicione. Thaís Acosta Gama. E que agora começou a me seguir aqui no Instagram. Obrigada, Camila. Seja muito bem-vinda. Eu acho essa troca muito importante. Eu ainda acho a nossa profissão muito desunida, mas a gente tem muito para trocar e agregar e valorizar a nossa profissão. Então, esses espaços são muito importantes e democráticos. Em relação à criança em cuidados paliativos, quais as atribuições? Thalita, fiz poucos atendimentos de crianças em cuidados paliativos. A minha abordagem são com pacientes adultos. As abordagens que eu fiz, eu sempre carreguei uma fala de uma assistente social do GRAC que atendeu o Giba. Né? Ele não era um paciente de cuidados paliativos, mas ela sempre me ressaltava a importância de que os pais não deixassem de ser pais quando a criança está doente. Porque muitos pais, o que eles fazem, né? Eles mimam em excesso. E aí a criança ela deixa de ter a oportunidade de falar sobre as suas emoções, porque toda hora ela é
podada, ou toda hora os pais ficam em cima. E a criança, ela é muito concreto, né? Então, eles não pensam assim, vou fazer quimioterapia. Eles pensam na injeção que tá entrando no bracinho deles. Eles sofrem, eu acredito que menos que o adulto, tá? Mas é uma das áreas que eu tenho mais dificuldade da pediatria. Se for para escolher, eu prefiro atender adulto. Eu acho muito difícil, é muito doloroso, né? Criança não merecia passar por isso. Não que o adulto mereça, mas criança é muito frágil. Valdirene, parabéns, Thaís, você faz que eu me apaixone cada vez mais pela área da saúde. Eu não escolhi a área da saúde para atuar como assistente social, mas eu amo a área da saúde, né? Eu me encontrei, eu sou muito feliz no que eu faço. Alessandra, você indica algum curso de especialização? Alessandra, eu indico o que eu fiz. Depois me manda uma mensagem no direct que eu te passo os dados da instituição, porque eu esqueci. Eu não tenho certeza do nome da instituição, mas uma das aulas foi com a Ana Cláudia Arantes. Então, a referência é excelente, né? Gileuza, gostaria de convidá-la para juntos realizarmos uma live no meu Instagram abordando essa mesma temática. Claro, será um prazer. Eu adoro falar sobre cuidados paliativos. A palestra que eu dou, geralmente eu uso vídeos. Tem alunos meus aqui. Maria Luísa, agora minha colega, a minha amiga de profissão, né, Maria? Obrigada, Thaís, matei a saudade das suas aulas na faculdade, sempre esclarecedoras. Obrigada. Gisele Amanda Live, como chama mesmo o livro da assistente social no HC? Obrigada, Gisele. Vai ficar espelhado para vocês, mas é Cuidados Paliativos e Serviço Social, um exercício de coragem. É da Letícia Andrade. Ela já tem o 2º volume e ela tem outros livros. Ela é uma referência em cuidados paliativos no nosso país em relação ao serviço social. Eu acho que vale muito a pena você ir atrás do material dela. Pesquisa aí, Letícia Andrade. A maioria dos livros que falam sobre cuidados paliativos tem alguma coisa em relação ao serviço social da Letícia. Obrigada, Geraldo. Geraldo me dando parabéns. Também meu amigo de profissão, que foi meu aluno. Um prazer ter você aqui. A Bel também é do LinkedIn, tá vendo, gente? LinkedIn, eu falo pra vocês fazerem LinkedIn, a gente faz um monte de amizade. Obrigada, Bel. Solange, cheguei atrasada na live, então não sei se já falou onde trabalha, hospital, operadora de saúde. Trabalho numa operadora de saúde, aqui no Grande ABC, em São Paulo. Eu fico no ambulatório, a minha atuação é no ambulatório. A Gileuza tá falando que realiza lives, gente, e sempre convido profissionais competentes assim como você. Muito obrigada! Ficaria muito feliz em você aceitar meu convite. Sou assistente social, atuei na saúde. Muito obrigada, Gileuza. Com certeza, conte comigo. Casa do Cuidar é uma referência para especialização com essa temática. Eu acho que o meu curso foi lá, mas eu preciso confirmar. Faz muito tempo que eu fiz. Faz mais de 7 anos, por aí, que eu fiz. Então, indicando a Casa Humana, da Ana Cláudia Arantes também, e a Fundação Elizabeth Kühler-Ross. Elizabeth também, ela tem uma questão atrelada à história de cuidados paliativos. Tem algum site que livro está disponível? Não, mas você vai achar artigos da Letícia Andrade em sites relacionados a cuidados paliativos. Você acha artigos, sim. Eu já li alguns manuais de cuidados paliativos que abordam sobre essa temática e tem artigo da Letícia. Tem material na internet que vocês podem utilizar para melhorar a prática profissional. Ou procurar para mandar o link. Pessoal, mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui na caixinha, deixa eu só ver. Rosana mandou, não, deve ser do Filho de Londres, né? Agora vocês já sabem que tem esse nome. Acho que eu respondi tudo. Se surgir alguma dúvida, fiquem à vontade de mandar direct. Pelo meu roteiro, eu acredito que eu tenha passado tudo o que eu considero importante. Eu fico à disposição, caso vocês queiram discutir algum caso. A Rose, quais suas maiores dificuldades no âmbito de atuação profissional? Hoje já não é mais, mas no início da equipe entender qual é o nosso papel.
e aí a gente utiliza muitas estratégias, né, para que a equipe entenda. Eu já fiz um vídeo falando um pouquinho sobre isso, né, que tem várias formas da gente falar um pouquinho sobre a nossa prática. Quem sabe do papel do assistente social é o próprio assistente social, então é ele que tem que falar para a equipe o que é dele ou não, tá? Ótimo, lá vem a Joelma, minha amiga assistente social. Maiara, muito obrigada. Pessoal, então eu vou finalizar, vou tentar salvar a live. Se eu conseguir, eu posto nos stories. Se vocês tiverem sugestões de temas pra gente estar abordando aqui, eu fico à disposição. Se vocês acharem um tema de estresse do cuidador, cuidar de paciente com demência avançada, me falem que aí a gente pensa numa live sobre esse tema, tá bom? Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Um beijo, até mais, tchau!